vezes acontece de a gente enfrentar o vento forte, enfrentar a tempestade. A Bíblia fala de um homem que em seu tempo era o maior representante de Deus na terra, o profeta Elias. E mesmo um homem que orou a Deus e Deus confirmou fazendo chover fogo dos céus. Mesmo um homem que orou para cessar a chuva e parou de chover. E quando movido pelo Espírito do Senhor, ele orou novamente, choveu. Ou seja, Deus operava sinais e prodígios através de Elias. Mas um dia o vento soprou forte. Um dia veio a tempestade. E ele ficou atemorizado. E achou que já era o bastante para aquela vida. Que ele não precisava mais passar por aquilo. Basta, Senhor. Basta, Senhor. Eu estou só. E aí Deus fala com Elias: não, eu reservei 7.000 que não dobram o joelho a Baal. Mas Deus viu que Elias estava fadigado. E aí Deus levantou outras 3 pessoas para continuar o ministério. Então às vezes a gente vai enfrentar o tempo difícil, o tempo de adversidade. E aí a gente se apoia na oração dos santos, nas palavras do Senhor através da vida de seus filhos. A Bíblia diz que da boca dos pequeninos suscitaste o perfeito louvor. Então às vezes até uma criança que vai falar. Mas é o Senhor Deus que está agindo, o poder é dele. Mas não é essa a mensagem dessa noite. O que Deus colocou em meu coração, e aguarde um pouquinho para a gente ler um texto bíblico, e a gente vai passar muitos textos. O que é o culto? O que é cultuar? O que é vir dentro da igreja? Para traduzir o que temos falado sobre culto. Como os homens têm cultuado a Deus? Como tem sido culto através dos tempos, povos? Eu quis trazer alguns significados aqui de outras línguas do fundamento. A palavra culto no latim é cultus, significa cuidado, cultivo e adoração. E eu fiquei até admirado que culto realmente tem a semelhança com cultivo. No grego a palavra é latreia, que significa serviço ou ministério. Serviço, trabalho. No hebraico a palavra é avod, que também significa serviço. Vem da raiz da palavra servo. Então quando eu começo a pensar o que significa culto, o que eu venho fazer dentro dessa casa de oração? É simplesmente cantar louvores? Comece como uma liturgia estabelecida, eu canto um louvor, me assento, escuto uma palavra sobre oferta, e aquele que tem no coração que o Senhor deu nessa noite, Ele dispõe, aquele que não, aguarda o seu dia. Escuto um louvor nessa hora, escuto os avisos que direcionam como está sendo a agenda da igreja de acordo com as atividades. Levanto do meu lugar, abraço uma pessoa, alguns irmãos, sinto a falta de outros que não estão. Depois eu me sento, tenho um período de oração pelos enfermos, por aqueles que estão angustiados. Outro período de louvor e adoração. E a gente vem finalizando com um período de ministração da palavra de Deus. E depois disso, acabou, recebo a bênção daquele que for o ministrante da noite e vou embora para o meu lar. E aquele que trabalha vai embora para o seu trabalho. E a gente vai seguir as nossas atividades corriqueiras. Mas o que isso significa? O que isso que nós temos feito significa? O que é cultuar a Deus? O que é cultuar?
Segundo isso que eu tenho lido, só pegando a definição do dicionário, culto é cuidado. É onde eu aprendo o cuidado da minha vida em viver segundo um modelo e um padrão de Deus. Você cultua não vivendo o modelo e um padrão do pastor, não. Se você está aqui para viver o modelo e o padrão do pastor, você vai fracassar. Você está aqui para viver o modelo e o padrão do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, é um padrão elevado, mas não é um padrão que erra. Então o cuidado é o cuidado da sua vida, de receber direção e caminho de Deus, através da palavra dEle. Não é nem através de mim, é através da palavra dEle. Não é através da palavra de outro homem, é a palavra de Deus. Porque se os homens falarem sem a palavra, eles estão só direcionando pessoas ao fracasso. A Bíblia diz que quando um cego guia o outro cego, a tendência é os dois caírem. Então nós temos a palavra para nos dar o cuidado de como direcionar o nosso caminho, de como andar, de como caminhar, de seguir esses mandamentos, estatutos e preceitos. Ou seja, existem várias direções, vários ensinamentos que o Senhor dá. Eu cultuo para aprender a caminhar, para aprender como viver diante desse Deus, para aprender a servir esse Deus e servir a comunidade local. Quando eu cultuo a Ele, eu busco conhecimento para aprender a fazer isso. Ou seja, culto é cuidado. E eu tenho que ter cuidado com aquilo que é do Senhor Deus. Não é uma outra pessoa, não é um amigo, não é um parente, não é um colega. Que às vezes se eu for fazer uma coisa para o meu colega, tá bom desse jeito aqui, não, limpei a metade, ele nem vai ver daqui para baixo. Imagine se eu pego e começo a lavar a roupa e acabou o sabão em pó. E também só tem um pedacinho de sabão em barra. Mas essa pessoa não vai nem perceber. Mas quando eu faço algo para Deus, quando eu faço algo para servi-lo, eu tenho que ter o cuidado de fazer conforme vai lhe agradar. Porque eu não estou fazendo para uma pessoa como eu. Embora nós devemos fazer o melhor para as pessoas também, mas fazendo para Deus, eu devo fazer a mais. Eu devo ter zelo. Isso que Elias fala também no passado, e Davi também fala isso. O zelo me consome. O desejo de fazer o melhor, porque ele aprendeu o cuidado. Ele aprendeu o cuidado. Então culto é cuidado. Cuidado de como eu vou me portar diante do Senhor. Cuidado de como eu vou falar com as pessoas. Cuidado de como eu trato as pessoas. Cuidado de como eu medito na palavra dele, de como eu leio e absorvo essa palavra. Cuidado de como eu aplico em minha vida. Aplico em minha vida. Se a Bíblia fosse escrita por homens, tinha muitas vantagens para o homem. E embora muita gente fala, não, foi o homem que escreveu. E como é que o homem escreve uma coisa que o condena? E essa é só facilidade. Mas eu preciso ter cuidado de meditar e aplicar isso à minha vida. Seja como crente bereano, examine a palavra de Deus. O pregador falou, abre lá no versículo, confere, lê, medita. Não entendeu? Questione. Busque o entendimento. Mas nós precisamos ter cuidado. Cultuar é ter cuidado. Você sabe quando a pessoa vai lá e posiciona um vaso desse, ela, vou posicionar da melhor maneira. Se eu posicionar muito na borda, ele vai cair, vai quebrar. Se eu deixar no meio do caminho ali, as crianças passam ali, ele vai cair, talvez quebre. Se eu deixar aqui, ele tampa a caixa de som e o músico não vai escutar, não. Eu deixo ali, tá próximo da caixa, não vai cair. É fazer isso, é ter o cuidado. Isso eu só estou falando de um vaso. Ou seja, é cuidado em tudo. Mas principalmente no que tange a nossa vida. É o cuidado de como eu me aproximo de Deus. Isso não estava preparado, mas é um tal de a gente
sabe, nesse tempo falar de Deus como se fosse alguém que está tão próximo aqui. E parece que a gente esquece que homens notáveis, mulheres notáveis na Bíblia se referiam para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Entrava diante de Deus com respeito, com reverência. Isso é cultuar, respeitar a santidade de Deus. Então é cuidado. E nosso tempo, sabe, tem hora que eu leio a Bíblia e eu vejo Moisés. No Velho Testamento eu não vejo um homem com maior intimidade a Deus do que Moisés. Isso porque eu não sei muito sobre... Quem que foi transladado, como é que chama? Enoque. Como eu não conheço muito dele, o que eu vejo mais é Moisés. O homem subia no monte, Deus vinha, falava com Moisés, vinha uma nuvem, cobria o monte, tinha trovões, tinha raios, e Deus falava com ele, de tal maneira que depois, quando Moisés descia do monte, tinha que cobrir o rosto com um véu, porque o rosto dele brilhava da glória de Deus que estava lá no monte e falava com ele, de tão próximo que ele estava. E parece que era como se Moisés enfiasse a mão no bolso e Deus falava com ele. Não era assim. Não era assim. Tinha o tempo específico, o momento específico. Mas agora parece que é como se eu passasse ali, entro na vendinha. Oh, Deus está aqui, vou conversar com ele aqui. E eu não estou falando de oração. Parece que ficou tão banal. Buscar Deus é como ir ali buscar um pouquinho de arroz. Eu preciso de arroz, está acabando. Eu vou lá e busco. E o cuidado e o zelo. E a dedicação. Quando você lê a Bíblia, e se você encontrar, por favor, me mostre alguém que tratava Deus como um outro homem. Alguém que tratava Deus como um homem igual. A Bíblia diz que quando homens viram o anjo, eles caíram por terra e adoraram até os anjos. A gente vê o exemplo disso de Daniel, e o anjo manda levantar. Porque nem assim era Deus, e mesmo assim tinha uma reverência. Então o culto tem que ter um cuidado em respeitar e reverenciar a presença de Deus. Nós entramos aqui com o propósito de o buscar, mas com respeito a quem Ele é. Outra palavra, cultivo. E o cultivo é tão interessante quando a gente pega um exemplo fácil do nosso cotidiano. Um agricultor que prepara a terra para poder plantar, não é de qualquer maneira, é? Não, não é. Ele escolhe a semente, a melhor semente. Tem ocasiões que a semente ela tem que ser preparada para um animal não ir lá e roer a semente, um caruncho. Então ela recebe uma proteção. E ele não só chega num campo e joga a semente. Não. Ele vai lá, ara o campo, seja com a tecnologia que ele tem, seja na enxada, no enxadão, seja com o carro de boi, seja com um trator, uma máquina agrícola, mas ele prepara a terra. E aí pronto, ele joga a semente? Não. Ele aduba a terra, ele vai colocar os insumos para ela ficar pronta para produzir. Pronto, jogou a semente, esqueceu? Não. Ele olha a estação correta. Não é qualquer dia que você levanta, vou plantar café. Não. Ele olha a estação correta do plantio de acordo com aquela planta que ele vai plantar. Tem toda uma preparação para poder ele plantar. E depois que plantou, ele só senta na sua varanda, na sua cadeira, cruza os braços e fica tranquilo? De maneira alguma. Em muitos casos ele tem que irrigar, dependendo da época da chuva ou não. Em muitos casos ele tem que ter um permicida, ele tem que matar a erva daninha. Se for aquela planta que você planta na sua casa, você tem que ir lá e carpir, pegar a enxada e dar uma carpida. Se for um canteiro mais simples, você vai carpir com a mão, arrancar aquelas ervas daninhas. Mas tem que ter todo um cuidado, todo um preparo para o cultivo. E aí ele vai regando e vai crescendo, e também não cresce da noite para o dia. Mas aquele que planta, ele fica feliz quando ele vê brotar, vê crescer aquela
planta verdinha, vai crescendo, vai tomando sol, vai tomando forma e dá flor, e a flor atrai as abelhas, atrai os animais e poliniza, e depois vem o fruto, e o fruto começa a crescer. Ou seja, tem todo um cultivo. E a presença de Deus também é assim, você cultiva o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, você vai cultivando, entra na presença dEle, se humilhando, se arrependendo, porque a gente vem aqui é para isso, é para se apresentar diante do Senhor. O Senhor é santo, e eu quero ser santo como o Senhor é, porque a sua palavra diz isso, mas eu falhei, eu errei o caminho, eu errei a trajetória, pequei, Senhor. Eu quero abandonar isso, quero ser transformado. E aí a gente vai cultivando um relacionamento com Deus. E aí você ora lá no seu lar, você ora aqui. Alguns momentos você ora na rua, muitas vezes pedindo, algumas vezes agradecendo. Mas a gente está cultivando um relacionamento, assim como um agricultor cultiva uma planta. Então nós precisamos cultivar esse relacionamento com Deus, para a gente ser transformado, para isso também ser parte do nosso culto. Então a gente adentra essas portas com um propósito: cuidado em seguir a direção de Deus, cultivar um relacionamento com Deus e adorá-lo. Adorar a Deus. E quanto eu já fui confuso com isso, achava que adorar a Deus era simplesmente cantar a plenos pulmões, sabe? Colocar o fôlego e soltar para fora com toda a força. Estou adorando a Deus. Adorar a Deus é tanto esse cuidado que eu falei, é esse cultivo, é o respeito pela pessoa de Deus, é prestar reverência, admiração, é buscar esse contato. Você já viu quando uma pessoa ela tem um ídolo aí no mundo e o ídolo dela vai vir para um show, ainda mais se for um ídolo internacional, a pessoa dorme 3 dias na fila, faz lá uma barraquinha improvisada, passa frio, não tem banheiro, tem que se humilhar, ir em algum lugar e alguém vê ela lá no momento de necessidade dela, mas ela não vê limite porque ela está aguardando tal dia para estar de encontro ao ídolo dela. A adoração é sacrifício. Isso, sacrifício. Sacrificar a própria vontade, sacrificar a carne, sacrificar desejos, sacrificar momentos. Adoração é isso. É reverenciar. E a gente vê que o diabo, quando ele quis oferecer tudo para Jesus, se prostrado, me adorar, se você dobrar o joelho, se você me reconhecer, se você falar que eu tenho poder para te dar isso, eu vou te dar tudo isso. Convidou para que Jesus o adorasse. Jesus falou: não, eu só me prostro diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Só a Ele eu adoro, só a Ele eu reverencio, só para Ele eu faço sacrifício. Não quer dizer que você não faz para um familiar, você faz para um familiar. Às vezes você faz por uma proposta até de emprego. Surgiu uma proposta de emprego e você está sem dinheiro, você vai a pé. É um sacrifício porque você quer buscar aquele emprego. E eu te digo, qual o maior sacrifício a gente vai fazer para o nosso Deus? Que é sacrificar a nossa vontade humana, o nosso desejo humano, de muitas vezes estar vivendo conforme o mundo quer que a gente viva. Então cultuar a Deus é isso, é sacrifício, é cuidado, é cultivo, é busca, é continuar buscando e clamando a Ele. Sabe, é reconhecer que nós não temos a capacidade de estender a nossa vida 1 minuto. Quem aqui consegue ficar um pouco mais alto agora ou ficar um pouquinho mais baixo? Quem? Nenhum de nós. Nós não temos essa capacidade, não está na nossa mão, está nas mãos do Senhor. Então por que o que é culto?
Culto é me relacionar com Deus, cuidando da minha vida para seguir o seu modelo, o seu padrão, cultivando um relacionamento e reconhecendo Ele sobre tudo. Tudo está no poder da mão de Deus. Tudo com Ele. Eu não tenho poder algum. Gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia ou acompanhasse no telão Gênesis 4:4. Primeiro registro que a gente tem de um culto, de uma oferta, de uma dedicação a Deus na Bíblia. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A Bíblia diz se é uma oferta de amor ou uma oferta pelo pecado? Não, não diz. Mas diz que foi uma oferta ao Senhor. E que Abel fez o quê? Sacrifício, trouxe o melhor diante do Senhor. Eu quero agradar ao meu Senhor. Eu quero dedicar a Ele o melhor. Olha, está aqui, isso aqui é o mais bonito, o mais perfeito. Ele podia guardar para Ele. Não. Eu vou levar o melhor para o Senhor. E quando a gente vê depois, eu não queria falar disso porque está depois na mensagem, mas quando a gente vê a questão de tabernáculo, a gente via que o Senhor pedia um sacrifício de um animal macho de 1 ano, de um animal específico. E aí você vê que Abel fez isso e Caim, não. Caim levou lá das suas frutas. Era bom? Era. Mas não era o que Deus queria. Então eu tenho que ter cuidado. Abel teve o cuidado e teve a intenção de agradar e se conectar com Deus. Essa é a nossa intenção. Qual que é o seu melhor, sabe? Aquilo que é o melhor mesmo que você pode fazer e oferecer. O que eu posso fazer o meu melhor para o Senhor? Na minha dedicação. E estou falando como um servo de Deus, não estou falando como servir dentro do templo. O que eu posso fazer? Eu tenho que melhorar. Eu olho para mim e vejo que eu tenho que melhorar. E quando eu olho para trás e vejo que eu melhorei, eu vejo, parece que eu não melhorei nada, eu ainda tenho que melhorar muito mais. Eu tenho que mudar mais. Eu tenho que seguir mais essa palavra e aplicar mais a minha vida. A gente falou sobre um tema tão interessante na quinta-feira. Um tema tão interessante. E de acordo com aquilo que foi falado na quinta-feira, a gente precisa ser mais como Jesus. Eu não vou te contar. Se você vir na quinta-feira, você vai saber. Eu não vou te contar, vai ficar em segredo. Mas foi tremendo. Eu preciso dar o melhor. Culto é dar o melhor. Você vai orar? Ora com o seu melhor. Se o seu melhor é ajoelhado, ajoelha. Se o seu melhor for de pé nesse momento, fique de pé. Se o seu melhor é pular diante de Deus, pule diante de Deus. Mas dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor. Não seja mais ou menos. Não seja 1/3, 1/4. Não, seja integral, é total. Por quê? Porque quando Deus quis salvar a mim e a você, porque foi a decisão dele, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que escolheu a nós. Ele deu o seu melhor. O seu melhor. Tá vendo? Deus talvez podia mandar um anjo para morrer no lugar. Morreram vários mártires? Sim, morreram mártires, profetas. Mas Deus enviou o Filho, o primogênito. O primogênito, o melhor, o que tinha. E Deus vai lá e entrega. Então o meu culto é oferecer o melhor para Deus. Como isso está falando dentro do meu coração agora que eu preciso melhorar? Eu estou compartilhando com você, mas eu estou olhando para dentro de mim. Eu preciso melhorar para oferecer o melhor diante de Deus. Para minha intenção agradar a Deus. Não foi o texto que foi lido na hora das ofertas da mulher que ela foi lá e entregou a sua ofertinha? E para muitos, nossa, ela foi só isso. E o outro deu aquele montão. Ela foi o melhor. Era tudo o que ela tinha. Era a confiança dela.
Você imagina, o profeta bate na porta. Oi, profeta. Aí recebe. O que tem de comer aí? Ah, não tem nada, só tem um pouquinho de farinha, um azeite, eu fazer um bolinho. Eu vou comer, eu e meu filho, nós vamos morrer. Não, faz um bolo para mim. Imagina só aquela mãe tirar da boca do filho para dar ao profeta, sem crer em Deus. Mas aí ela vai lá e faz aquilo e faz o melhor. E aquele homem vem da parte de Deus e faz um milagre que sustenta aquela vida. Ou seja, eu tenho que adorar com o meu melhor. Eu preciso fazer isso. Então a gente vê já no Gênesis, Abel entregando o seu melhor, Caim entregou mais ou menos, ou o que ele achava que era bom. Eu não entrego a Deus o que eu acho que é bom, eu entrego a Deus aquilo que Deus pede de mim. Muitos homens tentaram agradar e ajudar a Deus, e às vezes quando você tenta agradar e ajudar, você faz pior. Deus prometeu um filho para Abraão, e aí, o que Abraão fez? Vamos ajudar a Deus, porque ele está demorando. Saré mesmo, ó, toma minha serva, tem aí um filho com ela, vai ser meu e seu, e tá tudo certo, e Deus prometeu, vamos dar uma ajudinha, tá demorando. E até hoje tem essa guerra que tem por causa de dois irmãos, por causa de ajudar a Deus. Então eu devo oferecer o melhor, esperar nele. Gênesis 4, 26. Diz assim: e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. É a primeira referência que você vê de um homem invocar o nome de Deus. Adão, seu avô, foi expulso do jardim, começou a viver uma vida de labuta, de trabalho, que Deus falou: maldita é a terra por sua causa. Você vai ter que trabalhar, do suor do teu rosto comerá o pão. E Adão vai trabalhar. Eva passou a ter as dores de parto. Caim matou Abel e fugiu. E aí ele teve esse filho Sete. E Sete tem Enos. E Enos, talvez escutando as histórias do seu avô e de seu pai, começou a invocar o nome do Senhor. Começou a clamar o nome do Senhor. É tempo de clamar o nome do Senhor. Deus sempre vai ter aqueles que o buscam, sim, mas é a oportunidade que eu e você temos de sermos nós clamando, nós recebendo a dádiva, recebendo a graça dele, a virtude do Espírito Santo para fazer uma obra para ele. Não, também não é a nossa capacidade, é uma capacidade que o Espírito Santo dá. Isto é unção, a capacidade do Espírito Santo. Para mim ficar feliz, para mim sorrir, para mim pular? Não, para mim fazer um serviço ao reino de Deus. É culto. E invocar o Senhor, culto. Fazer o trabalho para Ele, culto. Quando a pessoa está aqui limpando o chão, ele está cultuando a Deus, está fazendo um serviço. Para que você chegue e sinta tranquilo e não tem mau cheiro. E se você dobrar o seu joelho no chão, não vai sujar sua calça. É isso. Servindo ao Senhor. Como tem um irmão aqui no meio de nós, que eu não vou citar nome, mas você vai saber quem que ele é. Que ele pega ele pega lá o encartezinho dele e sai evangelizando, sem marcar dia, data nem hora. É culto, é servir ao Senhor. Servir ao Senhor. E ele faz isso. Então eu venho aqui, eu cultuo para me aprender, para mim ter direção, para mim ter foco. E quando eu leio na Bíblia, eu vejo esses exemplos que me ensinam. Invocar o nome do Senhor, clamar, chamar o nome do Senhor. Teve uma ocasião que eu tive uma experiência tão tremenda em casa que esse dia deu medo. E eu fui orar ao Senhor de uma maneira diferente, instruído por um homem. E comecei a clamar ao Rei da Glória. E veio aquela presença tão poderosa e eu tremi, eu fiquei com medo. Fiquei atemorizado. E aí eu te falo, como eu estava falando no começo do cuidado.
As pessoas falam que Deus, 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 e parece que é só uma outra pessoa comum. Diz a Bíblia que quando o anjo de Deus chegou, Daniel caiu como morto. E eu me lembro que eu falei isso em algumas pregações atrás. Era um anjo. Caiu como morto. Por causa de tanta presença de Deus. Então eu invoco o nome do Senhor, eu clamo a Ele. Eu chamo a presença dEle. Mas para dizer que eu sou bom? Para eu falar que eu tenho virtude, eu curo alguém? Não! Eu e você somos só o instrumento. Nós somos só o instrumento na mão de Deus. Não há poder em nós. A gente bate no peito, eu determino o que, irmão? O que a gente determina sem Deus? Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Sem Ele a gente não pode nada. O que eu estou determinando? Determino que vai chover, tá seco lá fora. Agora, se o Espírito Santo de Deus me direcionar, ou eu clamar pela misericórdia dEle, e Ele me escutar, segundo um propósito de Deus, Senhor, estamos aqui, tem uma terra árida, essas pessoas estão padecendo, Senhor, envia a chuva, e Ele enviar, é misericórdia, mas o poder é dEle. Ele. Então a gente vem cultuar para aprender isso também. Ou seja, invocar o Senhor, oferecer sacrifício. Gênesis 8:20. É uma pena que hoje a gente tem tanta versão, né? Porque é tão mais fácil quando a gente está acompanhando a mesma versão. Às vezes eu vou ler lá o do telão, não estou nem lendo o meu, e é diferente. Mas é bom, estou escutando Bíblia folhear. Verifica. Veja se há veracidade no que a pessoa está falando. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Ou seja, Deus foi lá, protegeu Noé, enviou o dilúvio, matou todo o resto da humanidade. Homens, mulheres, crianças, todo mundo que estava fazendo todo tipo de atrocidade, só desviando, indo mais para o lado da ruína, seguindo o mal. E Deus deu um reset na terra. Começou de novo. E aí Noé, com sua família, Noé, pregoeiro de justiça, homem de Deus, vivendo uma vida correta no meio de uma geração corrupta, foi separado. E o dia que ele saiu daquela arca, ele agradeceu o Senhor, ofereceu sacrifício, adorou o Senhor. Senhor, eu vou oferecer o melhor aqui diante desse altar. Vou levantar um altar, um memorial. Eu busquei o Senhor aqui, ó. Eu estou agradecendo o Senhor aqui, ó. O Senhor me livrou. O Senhor me protegeu. Então Noé louvou a Deus depois de um grande livramento. E nós, que recebemos livramentos cotidianos, dia após dia. E tem até vezes que eu acredito que a gente não sabe. Aquele dia que você desvia aquele caminho, passa por outra rua, misteriosamente, vou passar por aqui hoje. Vou passar na lojinha ali. Se livrou de um acidente, se livrou de uma violência, de uma agressão. Eu cultuo porque eu preciso de conexão, de intimidade, de transformação, de relacionamento, de vida com Ele. Mas não é para ficar guardado só em mim. Então a gente vê um Noé que fez um sacrifício, fez um culto. Se você estivesse agora talvez lá na sua casa, no sofá, tomando um suquinho de limão, de laranja, pegando uma jantinha, confortável, um estaria já cochilando, mas você se sacrificou. É um sacrifício, sim. Você tomou um banho, vestiu uma roupa, passou um perfume. Para eu ou alguém falar, nossa, você tá bonito, fulano, você tá bonita? Não! Para o Rei da Glória. É um sacrifício para Ele. Podia estar sentadinho, confortável lá, é confortável. Quem falar que não é, só se a casa tiver, sabe, caindo, virando as avessas, porque do contrário é confortável, você tem um pouquinho de paz lá dentro do seu lar. Se estiver tocando uma música alta na rua, você fecha a porta e põe lá o som para tocar uma música e dá uma anulada, e aí você fica em paz. Mas alguns de vocês saíram,
percorreram uma distância a pé, outros percorreram também uma distância de carro. E tem um sacrifício de colocar o combustível lá para poder se conectar com Deus. Isso é culto. Sacrifício. Deus entregou um tabernáculo para Moisés, ou seja, a gente já falou um pouco sobre tabernáculo, né? Quando o povo saiu do Egito, eles não tinham um modelo de culto, eles estavam acostumados com os deuses egípcios, acostumados com aquela vida, com o sacrifício que era oferecido para aqueles deuses, e já estava misturado na cultura. 400 anos foram passando do povo lá e foi misturando muito da cultura do egípcio no povo de Israel. E aí Deus entrega para eles um tabernáculo, um templo lá que era de cortinas, de madeira, com toda uma separação, separa uma tribo específica para trabalhar no tabernáculo, para oferecê-lo aos sacrifícios, animais, em prol de pecado do povo, em prol de pecado dos próprios levitas, do sacerdote. Deus manda fazer os utensílios específicos, uma arca da aliança, aonde ele coloca 3 coisas: o maná, o cajado de Arão e as tábuas do mandamento, que era um testemunho contínuo diante do povo, de que Deus era sobre eles e Deus era com eles. Sempre que eles levantavam o tabernáculo e iam se mudar, porque eles eram nômades, eles viam a arca da aliança. Opa, Deus está conosco. A arca era a esperança, a presença de Deus no meio deles. Então eles viviam. E essa tribo tinha o trabalho, o serviço de servir ao Senhor. Se chegasse uma outra pessoa, de uma outra tribo, elas chegavam em certa parte do tabernáculo, onde se oferecia o sacrifício dos animais em prol do pecado, e de lá ela voltava. Mas os levitas entravam adentro do santuário. Os sacerdotes entravam no lugar santo, onde tinha uma mesa com pães e um candelabro. E o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava no santíssimo lugar, oferecendo sacrifícios pelo próprio pecado e pelo do povo. Ele cultuava a Deus e tinha acesso uma vez por ano. E aí a Bíblia diz que quando Jesus é crucificado e ele expira, que ele fala que está consumado, o véu que separava foi rasgado e a gente teve acesso. Cultuar isso é entender que agora eu tenho liberdade em Deus para buscá-lo, que aquele culto que era separado, que eu talvez se fosse hoje a gente não entraria, a gente ficaria da porta para fora, uma pessoa ia vir aqui fazer oração para nós e a gente ia ficar lá fora, da tribo certa. Mas hoje não, hoje nós estamos da porta para dentro. Hoje nós estamos inseridos dentro, junto ao Senhor, e nós podemos clamar Ele em qualquer lugar. Seja aqui dentro, seja na nossa casa, seja num monte, seja até no trabalho, seja em espírito, quando a gente não fala com palavras, mas nós podemos cultuá-lo, vivendo uma vida reta, santa. Isso é culto. Então tinha esse tabernáculo, esse serviço bem específico, onde era oferecido todos esses sacrifícios. E a gente teve a graça de ser, sabe, abraçado por esse Deus de amor. Porque você vai ver na Bíblia exemplos de Deus como Baal, onde Elias o desafia, os profetas, e eles vão lá, faz lá o seu altar, coloca o animal, e aí eles começam a clamar Baal, e Baal não vem, e eles começam a se ferir, começam a se machucar, causar dor, ferimento, como sacrifício para uma deidade falsa que não os atende. Tem muitas pessoas que têm um zelo de buscar a Deus, só estão buscando o errado. Eles vão fazendo sacrifícios de tolo por buscar o lugar errado, por buscar o Deus errado, seguindo homens cegos que erram o caminho. A Bíblia fala de um outro divindade que eles buscavam, chamado Moloque. Em Levítico 18, 21 diz, e falava para não passar os descendentes no fogo a Moloque. Você tem noção do que é isso? Que um homem, um chefe de família, passava um descendente dele no fogo para agradar uma divindade. O único sacrifício humano que Deus recebeu foi de seu filho, porque foi de vontade própria. Ele se entregou. E Deus não cobrou sacrifício humano.
Mas uma divindade falsa fazia isso com seus adoradores, que tinham um modelo de culto totalmente errado. Quantas vezes a gente vê naqueles templos romanos antigos, e aqueles oráculos e as moças virgens, porque aí simbolizava pureza, e um homem buscando outro homem. A Bíblia diz que Saul, em sua loucura, conversou com a necromante para buscar Samuel. E é um versículo muito mal interpretado, que dá um pretexto para as pessoas fazerem uma heresia quando não vê um contexto de Deus. Então eu cultuo para isso, eu busco para isso, para me relacionar, para ter entendimento, para ter conhecimento da sua palavra, para poder eu ter base sólida e firme. Eu sei em quem eu tenho crido. É convicção. Então eu não simplesmente entro aqui e canto uma música e bato palma, nem você. Sim, nós aplaudimos o Rei da Glória, porque quando nós expressamos essas palavras, as palavras da canção são reverência ao nome dEle, são honras ao nome dEle Todo-Poderoso. E a gente vai e se nutre na palavra dEle, canta a palavra dEle. Redentor, seu amor me libertou de mim. Porque se não fosse o amor de Jesus, a gente ainda estava escravo da nossa vontade e desejo, dos nossos pecados. É curioso ver a mudança que Deus é capaz de fazer. Mas quando a gente olha para dentro de nós mesmos, e a gente tem tocado nesse assunto durante esses dias, e eu acho que eu acabei de conversando isso com a minha esposa, como eu tinha uma boca suja. Como eu tinha uma boca suja. E Isaías também fala que tinha. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor, o Rei da Glória. Ai de mim que vou perecendo. E essa era a minha vida, dada a si mesmo. Isso era bom, era agradável a carne fazer isso. E como é que a gente abandona essas coisas? Cultuando o Deus verdadeiro, relacionando com Ele. É só o relacionamento com Ele que vai quebrar essa cadeia, essa corrente, que vai, retirar da sua carne esse desejo, essa vontade. Não tem fórmula mágica, não tem segredo. Então a gente viu que homens adoraram falsos deuses, fizeram sacrifícios, mas era sacrifício de tolo, enganando a si mesmo. É igual quando a pessoa ora: Senhor, abençoe, que eu seja abençoado, que isso aconteça na minha vida, amém. No outro dia não aconteceu, já sabia que não ia dar certo. Aquela oração foi a entrega a Deus? Não foi, porque ela já sabia que ia dar errado. Então nós precisamos mudar a nossa vida, entender o que a Bíblia diz para nós que é culto. Romanos capítulo 12, no verso de número 1, no versículo número 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo de 2. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo que tremenda? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, oferecendo um culto racional. A igreja de Roma, ela viveu um período de apostasia, um período de dificuldade. Por quê? Porque houve um imperador que expulsou o povo judeu de Roma. E aí quando eles voltaram e começaram a relacionar, eles já estavam cheios de costume. Só ficou o povo de Roma e outros estrangeiros. E eles tinham seus costumes, a sua maneira de adorar os seus deuses, de buscar daquela forma. E então foi feito todo um trabalho de ministrar,
de dizer o que é correto, de dizer qual é o caminho. O livro de Romanos diz isso, qual é o caminho, mostra esse tratamento, Paulo tratando tudo isso. Porque os pessoais, a igreja de Roma estava vivendo em entrega à lascívia, ao desejo sexual e as suas maneiras de culto pagão. E aí Paulo fala, não, o culto a Deus é o sacrifício do corpo, você não vai se entregar a isso, você não vai ser dominado por isso. Nós não somos escravos nem da nossa emoção, nem, das nossas vontades. Não, nós somos Senhor das nossas emoções, Senhor das nossas vontades. A Bíblia diz que Cristo te resgatou para você ser livre e não mais ser escravo, e não mais ser dominado. Então não é um homem que domina sobre você, é o Senhor, é a sua vontade. E então em Romanos, Paulo envia essa carta, envia essa exortação, dizendo que o culto é isso, é sacrifício a Deus, é vida com Deus, é andar segundo a palavra de Deus. O culto não é música, o culto é adoração, o culto é servir o Senhor. E tem pessoas que servem aqui e ali. Daqui a pouco, quando a gente estiver indo embora, tem um cafezinho ali, um chá, que os irmãos estavam com saudade, viu? Os irmãos estavam com saudade desse chá, viu? Que bênção, né? Que bênção. Mas oraram mais ainda pela salvação, pela vida da irmã. Deus é maravilhoso. Vendo quando Deus faz a igreja se juntar como um só em oração? A gente tem um propósito em comum. Todos nós tínhamos um propósito em comum. Assim como nós temos um propósito pela vida daqueles que estão enfermos, não é verdade? Nós temos isso em comum. Nós desejamos que essas pessoas sejam saradas. E aí nós servimos ao Senhor com a nossa oração, clamando pela graça dele sobre essas vidas. E se a vontade de Deus permitir que seja atendida a nossa oração, essas pessoas vão ser transformadas. E quando não for a vontade de Deus, vamos respeitar aquilo que é a vontade dele. Mas nós sempre pedimos que ele possa conceder o que nós temos suplicado a ele. Então tem pessoas servindo, olha lá, você está aí tranquilo, só olhando para frente. Tem gente que está lá guardando a porta. No outro culto vai ter outra pessoa lá guardando a porta, zelando pela sua vida, zelando pelo seu bem-estar. Tem uma equipe de intercessão que ali intercede antes do culto, servindo ao Senhor, para que quando o pregador subir aqui, ele suba com paz no coração, na graça de Deus. Para quando o ministro de louvor entoa as canções, o Espírito vem nele, porque tem alguém intercedendo. Tem pessoas servindo, lendo a Bíblia para trazer entendimento aqui numa quinta-feira, para poder repartir o conhecimento de Deus. E a gente não ser um crente melindroso ou fraquinho, que qualquer vento de doutrina balança a gente. Não, vem uma tempestade e a gente está firme, inabalável, por causa da palavra dele. Então, enquanto tiver pessoas dispostas a servir o Senhor, essas pessoas vão ter a honra de ser usadas por ele, de ser o instrumento dele. Mas se eu e você não quisermos, não fique triste, vai ter outra pessoa. Então o nosso culto é a oportunidade que nós temos de servir ao Senhor. Por isso que o culto não acaba. A gente acaba a reunião no templo. A reunião do templo acaba. Termina o horário, vai todo mundo para casa. Mas o culto continua, porque é uma vida em louvor e serviço ao reino de Deus. Seja na rua, no trabalho, onde você estiver, ali é um culto a Deus. A sua vida, seguir no modelo, seguir no padrão. Antigamente tinha muito essa referência. Houve uma ocasião que uma mulher questionou o Senhor Jesus. Nossos pais diziam que era nesse monte que deveria adorar. Os judeus dizem que deve adorar em Jerusalém. E aí Jesus fala: vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é lá em Jerusalém, não é, nesse outro monte, é no coração. E aí a gente descentralizou. Porque se você achar que você adora a Deus só aqui dentro, meu amigo,
minha amiga, está muito enganado. A adoração a Deus é lá na sua casa. Aqui é só um reflexo daquilo que você vive com Deus lá no seu lar, do que você vive com Deus lá na rua. Não tem como, só se eu for um artista muito bom, se a gente for um artista muito bom, pra gente dar uns glória legal aqui, cantar música, ora como a Thaís orou, emocionado, buscando a Deus. A gente teria que ser artista muito bom para fazer isso diante do povo. Mas não, é porque você busca a Deus na sua casa. E aqui é o reflexo da sua busca a Ele. Ou seja, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não tem local específico. Aonde você estiver na face da terra, você está cultuando, adorando e celebrando a Ele. Não tem um local. Então, por que nós cultuamos a Deus? Porque nós desejamos aproximar dEle. Porque a gente espera nas promessas dEle, naquilo que Ele já disse que iria fazer por nós. E digo mais, a vida com o Senhor é uma vida maravilhosa, é uma vida de delícias. Não é porque você não bebe uma bebida alcoólica ou não usa um entorpecente que você deixou de ser feliz. Não, agora é que você descobriu a felicidade. A felicidade de estar lá com sua família. E mesmo no momento da dificuldade, você saber, existe um Deus misericordioso no céu. Eu acho que eu estou afundando agora, mas Jesus vai segurar na minha mão e vai me levantar. Ou seja, nós cultuamos para isso, para aproximar de Deus. Embora muito no passado, em outras religiões, as pessoas cultuavam para o seu benefício próprio. Eu tenho inimigos, e buscava a divindade dela para a morte do seu inimigo. Por que Salomão foi tão feliz? Porque Deus falou, porque você não pediu morte dos seus inimigos, você não pediu riqueza, você pediu sabedoria para cuidar do povo, que é o povo de Deus. Deus deu muito mais para ele. Está vendo a intenção do coração? Senhor, a minha intenção é servir ao Senhor. Resumindo, era como Salomão tivesse falado isso. Eu tenho que cuidar desse povo aqui, ó. Eu não sei cuidar, eu não sei fazer isso. Deus, me dá a capacidade para fazer isso, Senhor. E todos nós podemos pedir capacidade ao Senhor para servi-lo. Todos nós somos um agente de Deus. Eu só estou aqui com o microfone na mão. Essa é a única diferença, que ele está na minha mão. Do contrário, todos nós cultuamos e servimos ao Senhor. Todos nós podemos ministrar ao Senhor e aos filhos de Deus. Todos nós. Nós só temos que buscar na sua palavra. Amém? O Ministério de Louvor vai cantar uma canção de adoração ao Senhor nessa hora. E o meu desejo é que você fique à vontade. Porque se você quiser ficar sentado, você fica sentado. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Se quiser abrir ou fechar os olhos, fique à vontade. O meu único pedido é: clame ao Senhor nessa hora. Senhor, eu desejo buscar a sua presença. Eu venho nessa casa de oração é por causa do Senhor. Eu não venho por causa de outro, não venho por causa que vou ganhar algo. Não, eu venho por causa do Senhor. O meu desejo, a minha vontade e minha busca é pelo Senhor. Nós não temos outro bem além do Senhor. Tudo que a gente tem aqui é passageiro, é temporal, sabe? Daqui a um tempo essa roupa aqui vai ruir, vai estragar, vai puir, se a traça não comer. Daqui a um tempo a edificação, parede, vai ficar, os tijolos vão ficar ruins, o concreto vai apodrecer, mas a presença do Senhor jamais vai desaparecer. Nada apaga a presença do Senhor. Então nós buscamos Ele, celebramos Ele. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Bem-vindo, este é o teu lar. Pegar o Senhor dizendo: entra.
pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar. Pode entrar. A casa é sua. Este é o teu lar. Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Senhor, nós não queremos viver sem o Senhor. Pai, é sabido que a sua graça e misericórdia se derrama sobre nós e estamos aqui diante de Ti. Perdoa as nossas falhas, perdoa quando a gente erra o caminho, perdoa, Senhor, quando a gente se desvia do propósito, Pai. Direciona a nossa alma, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Nós não queremos que a sua presença em nosso meio seja uma visita, Pai, que venha, ó Deus, numa noite e depois a gente espera uma semana para vir essa visita de novo, ó Deus. Nós não desejamos, Pai, que seja assim. Eu não desejo, Pai, mas que o Senhor faça morada em nosso meio, Senhor. Que o Senhor habite em nosso meio, que o Senhor seja permanente, que a nossa vida seja conforme a Tua palavra para o Senhor habitar, Pai. Ó Deus, eu sei que a Sua misericórdia, porque o Senhor não vai habitar com o pecado. Então limpa a nossa alma, Pai, para a habitação do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos direcione no serviço de Sua presença, a servir o Senhor com alegria, a servir o Senhor dentro dessas portas e também fora delas, Pai. A servir o Senhor em nosso lar, com a nossa família, como também com nossos amigos, no nosso trabalho. A servir o Senhor na rua, ajudando, ó Deus, aquele que precisa, Pai. Ó Deus, nos dá a capacidade de entender e discernir essa palavra, para servir em todo o tempo, Pai. Para poder, ó Deus, abdicar a vontade da nossa carne, para morrer o nosso ego, para morrer quando a gente pensa que a gente pode alguma coisa e não podemos nada, se não for através do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, nessa noite eu suplico, Pai, pelo Teu favor, ó Deus, porque eu de mim mesmo não consigo, Pai. Eu sou falho, pecador, e eu preciso, Senhor. Eu preciso Te buscar em espírito e em verdade. Eu preciso me dedicar ao Senhor. Eu preciso entregar o melhor ao Senhor, ó Pai. E eu tenho aprendido aqui nessa casa esse relacionamento contigo, Pai. Ó Deus, segundo a Tua misericórdia, Pai de amor, derrama a Tua graça, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas ao terceiro dia